Apocalipse, versículo por versículo, agora o número 4.8.1. Os 4 animais tinham 6 asas. Vamos comentar. Apocalipse 4, versículo 8 diz: e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Os querubins apresentarem as mesmas características dos evangelistas ensina que eles possuem uma missão semelhante. Os evangelistas, qual a missão deles? Foi, vamos dizer, glorificar Jesus, transmitir à humanidade a glória do ministério de Jesus. E os querubins também têm essa missão. Os evangelistas apresentam Jesus ao mundo com essas 4 características. Os querubins exaltam a Jesus Cristo pelas 4 características. Assim como os serafins da visão de Isaías, os querubins apresentam as mesmas características, até a quantidade de asas, né? Apresentam 6 asas para simbolizar reverência. Cobriam o rosto, serviço, cobriam os pés, e adoração. Eles voavam. Então, alguns intérpretes até consideram que esses 4 seres viventes aqui de Apocalipse poderiam ser os serafins, já que eles aparecem com a missão de glorificar a Deus. Bom, os querubins também, eles aparecem com uma missão que é uma glorificação a Deus, ok? E apesar de ser usada a mesma expressão santo, 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 como os serafins usavam, certamente essa expressão usada por todos os anjos, sejam querubins, serafins, seja arcanjo ou anjos eleitos, todos eles exaltam assim, porque nós vemos claramente na Bíblia que o nosso Deus, ele se manifesta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sempre lembrando que é um Deus. O dogma número 1 do cristianismo é o monoteísmo. Nós acreditamos em um Deus. A Trindade, ela é uma explicação de como Deus se manifesta em 3 pessoas. Mas literalmente nós dizemos que o dogma do cristianismo, ele é o monoteísmo. 4.8.2, cheios de olhos. Então nós vimos que os querubins, eles estavam cheios de olhos. Essa é uma expressão que vai aparecer até no Cordeiro de Deus, né? O que significa ter muitos olhos? Como os querubins têm a função de proteger a sua divindade, ou seja, a divindade de Deus, né? Coloquei sua divindade aqui, sua com letra maiúscula. Os muitos olhos representam que eles veem todas as tentativas de contaminar o santo trono de Jesus, mas ninguém jamais conseguirá. Então os querubins, aqueles que mantiveram a sua fidelidade a Deus, claro, porque infelizmente um dos querubins se desviou, né, e se tornou Satanás. Então eles se mantêm para que ninguém contamine a glória de Deus. Eles estavam lá no tabernáculo, estavam nas cortinas e estavam principalmente sobre o propiciatório, onde seria levado o sangue do animal morto, né, do bode expiatório. Era um bode, alguns acham ruim falar em bode da igreja, mas o bode não era maligno. Satanás é que pegou, né, a figura do bode, e normalmente um terreiro de macumba tem um bode, né, que cheira mal, porém o bode, ele era o animal do principal sacrifício, né? Quando se fala de bode expiatório, aquele bode expiatório simbolizava Jesus. Por isso, segundo a tradição, os judeus criavam 2 bodes parecidos, né? Um deveria ser morto, o outro deveria ser solto, para representar o Jesus Cristo ressurreto. O morto, né? Não dava para Deus ressuscitar o bode todo ano para simbolizar a ressurreição do Messias. Então, o bode, ele não era um animal imundo, era um animal importante para o sacrifício. E também os querubins, eles estavam
lá no Jardim do Éden, guardando o caminho da árvore da vida, protegendo aquele local. Número 4.8.3, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Os querubins exaltavam a Jesus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Mais uma vez, Jesus Cristo é reverenciado pelas criaturas e exaltado como Deus. É importante nós enfatizarmos isso, irmãos. A Bíblia é tão clara, declarando que Jesus Cristo era homem e era Deus. Mas existem seitas hoje que defendem que Jesus Cristo não era Deus. Infelizmente, influenciada pelos judeus. Os judeus, eles sempre rejeitaram a divindade de Jesus, é o que diz a história. Eles sempre rejeitaram a divindade de Jesus, porque eles pensam que nós estaríamos defendendo, né, como um segundo Deus. Não é isso. Né? Eu repito, o monoteísmo é o dogma número 1 do cristianismo. Ok? Jesus Cristo, ele se apresentou como Deus eterno. Ele disse: eu e o Pai somos um. Por isso eu comentei aí no material didático. Infelizmente, nos dias atuais, alguns cristãos têm se desviado para seguir seitas chamadas judaico-cristãs que negam a divindade de Jesus Cristo. Então, o que a igreja de Jesus prega é: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, como disse o apóstolo Paulo. Né? Ali estava também a pessoa de Deus. Quando o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, fecundou o óvulo de Maria, então nós acreditamos que a partir daquele momento Jesus Cristo, ele tinha uma natureza humana, tá bom, herdada de Maria, e também a natureza divina que ele trazia desde a eternidade, porque era a profecia do Antigo Testamento, cujas saídas são desde a eternidade. Capítulo 4, versículo 8, o quarto ponto diz: Todo-Poderoso. Jesus Cristo possui divindade como o Pai e o Espírito Santo. Ele é eterno e todo-poderoso. Para falar da divindade de Jesus Cristo, eu gosto do momento que Jesus Cristo, ele colocou uma pergunta para os escribas e fariseus. Pergunta que talvez ele tenha colocado com 12 anos de idade para Hilel, aquele grande sábio de Israel, que estaria lá no templo no momento da Páscoa. Os sábios estavam lá, claro, no momento da Páscoa, e Hilel era reconhecido como o sábio dos sábios naquele momento. Jesus Cristo colocou a seguinte pergunta: como vocês dizem que o Cristo é filho de Davi? Se o próprio Davi, pelo Espírito, lhe chamou de Senhor, dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu te ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ele pergunta: se Davi lhe chama Senhor, como que ele pode ser seu filho? Mas ele não recusou, por exemplo, quando o cego disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguns perguntam: afinal, ele é ou não filho de Davi? Irmãos, como homem, ele é filho de Davi. Como Deus, ele é Senhor de Davi, ele é antes de Davi. Como Deus, ele é eterno. Mas como homem, ele é filho de Davi. Separei 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 a 16, que diz: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Então, descreve aqui Jesus Cristo, como aquele que tem ele só a imortalidade. Ou seja, ele descreve Jesus Cristo como Deus eterno. Não era para a igreja de Jesus Cristo, cerca de 2000 anos depois dos seus ensinos, ter dúvida sobre isso, mas nós observamos que tem pessoas tendo dúvidas.
Em Isaías, os serafins se dirigiam a Yahvé chamando de Shaddai, que se traduz por Todo-Poderoso. Jesus é chamado de Pantocrator, que também se traduz por Todo-Poderoso. Ou seja, nós vemos que Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, o nome que descreve o Deus do Antigo Testamento, e atributos que se aplica a ele, se aplica também a Jesus Cristo. Por isso, aqui ele é chamado também de o Todo-Poderoso.